Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. À primeira vista, ele era um cara normal. Mas ninguém sabia que ele sempre fantasiava com o sofrimento de mulheres. Ele queria matar e pesquisou sobre famosos serial killers. Eu sou a Carol Moreira Eu sou a Mabê. e essa é a história de Joel Rifkin, o estripador de Nova York. A Casa 1 é um centro de cultura e acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+, na cidade de São Paulo. No mês de junho é sempre um momento importante que a casa recebe bastante ajuda, principalmente de marcas e empresas, por conta do mês da diversidade. Mas infelizmente esse ano eles tiveram uma baixa considerável, então eles precisam da nossa ajuda. Eu trabalhei com o Irã, que é o diretor da Casa 1, e eu vi esse projeto nascendo 7 anos atrás. E, gente, é um projeto muito bonito. É um lugar com muita cultura e que ajuda muitas pessoas que estão precisando de todo tipo de ajuda. Seja psicológica, seja física, de estar ali próximo, seja financeira, seja através de doações. A página de doação recorrente é casa1.org/doe. Você pode ajudar mensalmente ou apenas uma vez. Todas as infos estão nesse link, que também se encontra na descrição do episódio. Siga o Instagram Casa 1 e ajude. Joel nasceu no dia 20 de janeiro de 1959, em Nova York. Ele foi fruto de uma gravidez não planejada entre um universitário de 24 anos e uma jovem de 20. Eles não tinham condições de cuidar do Joel, então o entregaram para adoção, e com 3 semanas de vida, ele foi adotado pelo casal Benjamin e Jenny Rifkin. 3 anos depois, eles adotaram uma bebezinha chamada Jem, que se tornou a irmã mais nova do Joel. Logo depois, os 4 se estabeleceram na vizinhança de East Middle, ali em Long Island. E os Rifkins eram uma família de classe média alta, então as crianças sempre tiveram acesso a tudo que fosse necessário. As pessoas que conheciam a família diziam que os pais eram bem amorosos e que davam tudo que eles queriam. O Joel sempre foi um menino tímido, ele não tinha muita facilidade para interagir com outras crianças, ele acabava ficando mais na dele. Ele era bem tranquilo e bem comportado. E se as coisas em casa estavam tudo bem, na escola já não era a mesma coisa. O Joel tentava muito estudar, mas ele não conseguia tirar boas notas. Até hoje, se supõe que ele tinha alguma questão de aprendizagem. Um livro que a gente está usando aqui para esse episódio como base, né, é o Joel Rifkin, The Horrifying and True Story of Joel the Ripper. E nele, o autor especula que o Joel tinha dislexia, mas nunca aconteceu um diagnóstico formal. E desde pequeno, o Joel sofria muito bullying dos colegas, tinha uns garotos super babacas que ficavam tirando sarro dele, né, aquela coisa. O Joel andava devagar, ele tinha uma postura um pouco inclinada, né, e a partir daí os bullies criaram um apelido pra ele de Joel Tartaruga, e ficavam chamando ele assim o tempo todo. E ele até gostava de fazer esportes, mas ele nunca podia jogar porque ninguém escolhia ele pro time. Às vezes ele estava andando e os meninos chegavam por trás, puxavam a calça e roubavam os livros dele. E à medida que eles foram ficando maiores, o bullying passou a ser cada vez mais físico. Os garotos realmente batiam nele e o Joel foi criando estratégias ali para se proteger. Quando acabava a aula, ele ficava um tempão esperando para todo mundo ir embora, porque ele não queria encontrar com ninguém ali na saída, ele só queria ir para casa, né? E aí ele foi criando uma aversão ao colégio, ele ia todo dia já com medo, e claro que isso também afetou as suas notas. Na adolescência, as coisas também não mudaram muito. O Joel se vestia com a camisa dentro da calça, as meias bem altas e um óculos de grau. Então achavam que a aparência dele era bem o estereótipo, né, imagético de nerds. E aí ficavam zoando com ele por conta do jeito como ele se vestia. Em casa, ele ficou mais distante dos pais também. A mãe sabia que ele era perseguido na escola, mas achava que não era nada demais, que era coisa de jovem, de criança, enfim. E já o pai preferiu focar no fato de que as notas dele estavam caindo, então ele ficava muito insatisfeito e dizia que o filho estava envergonhando ele. O pior é que o Joe tentava muito se enturmar, mas era muito difícil, assim, ninguém deixava. Ele tentou entrar para o time de corrida e não quiseram.
Daí ele decidiu entrar para a equipe do anuário da escola e a primeira coisa que os bullies fizeram foi roubar a câmera dele. Mas ele se dedicou muito, foi um dos que mais trabalhou e no fim o anuário saiu. E daí a equipe fez uma festa e simplesmente não chamaram ele. O Joe chegou até a tentar fazer amizade com os próprios bullies, né? Ele chamou eles pra ir na casa dele, pra tomar cerveja, pra assistir TV, né? Achou que, quem sabe assim, eles iam achar ele mais descolado, né? Só que os caras foram lá e curtiram a casa da família, né? Porque lembrando que eles tinham grana e tal, mas depois foram embora rindo da cara dele. E aí, quando foi chegando os últimos anos do ensino médio, o Joe se interessou por meninas, mas sempre que ele tentava chegar perto de uma, atrapalhavam ele. Uma vez ele conseguiu chamar uma menina pra sair, ela aceitou, mas quando ele estava se preparando para ir encontrá-la depois da escola, os atletas da equipe de corrida prenderam ele no vestiário e ele ficou horas lá até o pai ir lá buscá-lo, e aí ele perdeu o encontro. Depois ele marcou um outro date com uma outra menina e eles foram comer pizza. Só que, gente, os bullies apareceram lá no lugar, ficaram causando. Os dois tiveram que ir embora e os caras perseguindo eles, assim. Eles tiveram que se esconder na biblioteca da cidade. E assim, em 77, desse jeito, com 18 anos, o Joe Rifkin se formou no colégio, com notas baixas e muito insatisfeito com toda a experiência que ele tinha passado. Logo depois, ele já emendou os estudos na Universidade Comunitária de Nassau, lá em Long Island mesmo. Ele só passou um ano lá e odiou, então em 78 ele se transferiu para a Universidade Estadual de Nova York, que era um pouquinho mais longe, e aí ele foi morar sozinho. E lá as coisas até apresentaram algum sinal de melhora. Ele entrou pro clube de fotografia, teve sua primeira namorada, mas não foi muito longe, porque ela achava ele muito para baixo, triste o tempo todo, e ela acabou terminando. O Joe ficou lá até 1980, quando as notas dele ficaram tão ruins que ele decidiu sair para não repetir as matérias. E daí ele voltou para a Universidade Comunitária de Nassau e também voltou a morar na casa dos pais, né, que era ali pertinho dele. Ficou mais um tempo lá e daí em 84, aos 25 anos, ele desistiu de uma vez por todas de fazer faculdade. E aí foi trabalhar. Ele pegava vários empregos aleatórios em algumas lojas, mas ele nunca ficava muito tempo. Os chefes dele costumavam falar que o Joe faltava toda hora, que ele não tinha bons hábitos de higiene, que ele não cumpria as tarefas. Sempre que ele conseguia um emprego, ele saía da casa dos pais, aí alugava um lugar pra ficar, aí era demitido, aí precisava voltar a morar com os pais. Isso foi uma coisa que aconteceu várias vezes quando ele estava ali nos 20 e poucos anos. Ele também tinha vários hobbies, mas ele nunca conseguia transformar nada em profissão. Tipo, ele amava escrever poema, ele gostava de tirar foto, ele tinha muito interesse em horticultura, X. E em 86, o pai dele, o Benjamin, teve problemas graves de saúde. Ele primeiro teve um enfisema pulmonar e depois descobriram um câncer de próstata. Pouco tempo depois, ele sofreu uma overdose de medicamentos, passou uns dias em coma e acabou falecendo. No livro que a gente citou agorinha, o autor supõe que o uso de remédios pode ter sido, sim, uma tentativa de tirar a própria vida, porque ele realmente tinha usado muitos, mas é uma suposição, né? Não tem como a gente saber. Foi o Joe quem fez o discurso do funeral. A morte do pai dele deixou ele muito mal. Pouco tempo depois, ele foi aceito na Faculdade Estadual de Tecnologia, lá em Nova York, para estudar horticultura por 2 anos. Ele gostava muito da área e, pela primeira vez, ele estava tirando notas boas. E desde jovem, o Joe tinha um interesse bem grande por mulheres em situação de prostituição. Nessa época dos 20 e tantos anos, isso foi aumentando. Uma das primeiras coisas que ele fez quando ganhou o próprio carro foi contratar uma moça. A gente não falou que ele estava sempre, né, faltando aulas, faltando no trabalho. Então, muitas das vezes é porque ele estava com alguma dessas moças que ele contratava, ou porque ele passava o dia em casa consumindo pornografia, algo que era assim muito comum no dia a dia dele. Chegou num ponto que ele gastava todo o salário pagando as mulheres, né, em situação de prostituição. E aí isso acabava criando dívidas. Teve uma vez que ele se deu mal porque ele chegou numa mulher e ela era uma policial disfarçada. E aí ela levou o Joe para a delegacia, ele ficou detido e ele tinha que pagar a fiança. E ele teve que usar o próprio dinheiro porque ele não queria que a mãe soubesse de jeito nenhum. O Joe assistia muito a um filme, Frenesi, de 72, que é do Hitchcock, que é sobre um serial killer que abusa e depois mata suas vítimas. E daí, segundo o próprio Joe, ele começou a se imaginar na posição do assassino, indo atrás das mulheres. As vítimas imaginárias ali eram as mulheres em situação de prostituição. Sempre que ele estava com uma, ele se fantasiava cometendo os crimes lá do filme.
E nessa mesma época, ele começou a colecionar jornais ou revistas que tinham notícias sobre serial killers. Um que ele lia bastante era o Green River Killer, que ainda estava agindo naquela época e só seria descoberto muitos anos depois. A gente tem um episódio sobre esse caso, é o 104. Sempre que tiver algum tema que você quiser saber, se tem episódio e tal, é só entrar no nosso site, modusoperandipodcast.com, e aí você procura lá o nome do caso e a gente tem uma página para cada caso. Então a gente coloca matérias, informações, fotos, enfim, várias coisas, se você quiser se adentrar mais. Enfim, o Joe dizia para si mesmo que ele estava estudando sobre os assassinos para se proteger contra eles. Mas no fundo, ele queria fazer aquilo também. E toda noite ele saía por Manhattan procurando mulheres. Até que o tempo foi passando e chegou março de 89, poucas semanas depois do Joe completar 30 anos. Naquela época ele estava morando com a mãe e ela tinha acabado de sair para uma viagem de negócios. A ideia dele era atrair a vítima até a casa, então ele saiu pela noite e dirigiu por Manhattan West Village. Ele encontrou uma mulher em situação de prostituição chamada Heidi Balk, de 25 anos. Ela atendia pelo nome de Suzy. Os dois combinaram um valor e ela entrou no carro. Ela era dependente química e no caminho ela pediu para ele parar várias vezes para eles comprarem drogas. Já em casa, os dois tiveram relações sexuais, até então consensuais, dentro do que eles estavam combinando ali. E aí, quando terminou, a Suzy pediu para eles saírem e comprar mais drogas. E foi nessa hora que o Joe levantou e pegou uma réplica decorativa de um projétil de obus. Para quem não sabe, o obus é um tipo de arma usado por militares para atirar projéteis no ar. Então, gente, é assim, como se fosse uma bala gigante, sabe? Tipo assim, meio que num formato, tipo, parecido assim, mas bem grandão, dá para segurar nas duas mãos. A gente vai deixar uma foto lá no site para vocês verem. Eu precisei ver a foto pra saber pelo nome, eu não sabia o que que era, assim. É como se fosse uma bala enorme, né, tipo, pesada, assim, tem cara de ser bem pesado. E é isso, gente, o Joe pegou isso e agrediu a Suzy várias vezes. Mas ela resistiu e mordeu o dedo dele bem forte, daí o Joe a estrangulou até a morte. Ele guardou o corpo dela num saco de lixo e passou a noite limpando a sala que estava cheia de sangue, e depois ele foi dormir. Quando acordou, ele levou o cadáver para o porão e colocou em cima da máquina de lavar. Ele desmembrou o corpo com uma faca artesanal ali, tirou os dentes e os dedos para impedir que ela fosse identificada. Ele colocou a cabeça numa lata de tinta vazia e as partes do corpo em sacos de lixo. Depois ele dirigiu até Nova Jersey, que é ali perto de Nova York, e despejou a cabeça e as pernas numa floresta. Daí, na volta para Manhattan, ele jogou as outras partes em um rio lá no East River. Alguns dias depois, um cara estava jogando golfe em um clube próximo à floresta lá de Nova Jersey. Quando a bola foi para longe, ele foi lá pegar a bola e acabou encontrando a lata que tinha a cabeça da Suzy. As autoridades foram acionadas, mas não tinham como identificá-la. A única informação que eles conseguiram é que ela era soropositiva. E spoiler, ela só foi ser identificada muitos anos depois, gente, em 2013. E foi assim que o Joe escapou impune do seu primeiro assassinato. Levou mais de um ano até o Joe cometer um novo assassinato, que foi no fim de 1990, embora a gente não tenha a data exata. De novo, foi uma mulher em situação de prostituição, chamada Julie Blackbird. Ele escolheu a Julie porque achou ela parecida com a Madonna. Ele fez o mesmo processo, atraiu ela para casa, os dois fizeram um sexo primeiro, só que dessa vez, como ela não queria ir embora, os dois dormiram. Na manhã seguinte, enquanto ela ainda estava dormindo, o Joe arrancou uma perna da mesa de madeira e agrediu a Julie, e depois a estrangulou até a morte. Naquela época, ele estava lendo bastante sobre o Ted Bundy e sabia que ele praticava necrofilia. Ele chegou a considerar fazer isso com a Julie, mas desistiu e achou que não era para ele. Daí ele foi pensar em como se desfazer do corpo. Ele não queria que fosse encontrado como o da Heidi foi, né? Então dessa vez ele quis deixar mais difícil. Ele deixou o cadáver em casa, foi no mercado comprar cimento, uma panela de argamassa e voltou. Ele desmembrou a Julie e banhou as partes em cimento e depois colocou nos sacos. Ele despejou a cabeça e o torso no East River e o resto do corpo em um canal que tinha aqueles... são barcaças, né? Aqueles barcos enormes, assim, que fazem transporte de coisas, enfim, lá no Brooklyn. E essa vítima nunca foi encontrada. A partir daí, o Joe foi criando o seu próprio modus operandi. Ele ficou um tempão morando com a mãe e ele tinha uma caminhonete própria, mas ele preferia usar o carro dela.
Então, sempre que ela viajava a negócios ou passava a noite fora, ele saía em busca de vítimas. O Joe era considerado o que o FBI na época classificava como um assassino organizado. Então ele tinha um padrão definido de horários, de vítimas. Ele não escolhia assim qualquer pessoa aleatória. Todas as vítimas dele estavam ali na casa dos 20, 30 anos, então ia mais ou menos de 21 a 39. Eram sempre mulheres em situação de prostituição. Ele só não tinha um padrão claro de mulheres, porque ele atacava mulheres brancas, asiáticas ou latinas. Mas enfim, né, até por a gente saber que ele preferia mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente sabe que muitas vezes acabam sendo latinas, né, mulheres pretas, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, enfim. Então ele pagava várias mulheres pra transar, né, toda semana, ele estava sempre fazendo isso, mas nem sempre ele matava. Normalmente ele fantasiava alguns crimes durante o sexo, mas ele não ia até o final com todas essas. E de acordo com ele, o sexo costumava ser consensual. Eles combinavam o valor, faziam e depois ele cometia o crime. Mas acho que é bom a gente falar, né, que de acordo com ele, não é lá uma fonte muito confiável, né. Então, assim, a gente tá contando aqui como ele comentou, como ele sempre descreveu, mas a gente não tem a palavra das vítimas, a gente não Não tem o sabe, outro lado, não né. tem o outro lado, a gente não sabe como de fato isso aconteceu. Se realmente era É. consensual, né. De certa forma, todas as vezes que eles deu os depoimentos, ele nunca mudou isso. Então, geralmente, quando, né, quando tem muitas mudanças, quando tem muitas contradições, a gente costuma trazer aqui e falar: olha, nesse caso não teve contradição, mas não dá pra saber, né? Era como ele contava, pelo menos. Ele sempre matava estrangulando com as próprias mãos e depois desmembrava os corpos. De início, ele dividia as partes do corpo em locais diferentes, mas depois de um tempo, ele se sentiu um pouco enjoado com isso, assim, literalmente. Tipo, ele não tinha estômago pra ficar desmembrando os corpos todas as vezes. E aí ele passou a desovar os corpos inteiros. O que a gente fica pensando, né? Ai, ele tem coragem de matar, de fantasiar, de fazer um monte de coisa, mas de desmembrar, não tem estômago, né? É, tipo, não quer lidar com a situação É. depois. Ah, enfim, horrível. E mesmo assim, o Joe tinha uma regra de nunca despejar mais de 3 corpos num único local. Ele levava para várias áreas litorâneas de Nova York, tipo Coney Island, o Rio Hudson, Northampton, Southampton, enfim. E ele sempre mantinha consigo algum item que ele roubava da vítima, né? O que a gente sabe que chama um troféu. Durante o dia, ele continuava a trabalhar, mas ele já não tinha interesse em sair da casa da mãe, né? Era muito confortável. Normalmente ele pegava trabalhos de jardineiro ou paisagista e ele costumava ficar no emprego só o suficiente para ele juntar mais dinheiro para pagar mais mulheres, né, ali. E depois de um tempo ele mesmo sumia do trabalho e não avisava que ele tinha se demitido, né, ou ele ia mal de propósito para demitirem ele, né, que até tem um termo hoje em dia que é tipo quiet Quiet quitting. Quitting. Que é tipo você meio que pede, é tipo quando você quer terminar com a pessoa e não tem coragem, aí você Aí fica fica fazendo. infernizando a vida dela até É, ela eu terminar. acho fila da puta isso, enfim. Ah, covardia, né? É. A mãe dele queria que ele tivesse a própria vida, né, acho que ela já devia estar de saco cheio dele ali na casa dela, mas ao mesmo tempo ela era muito ocupada, então ela ia deixando ele ir ficando, ficando, e ele se aproveitou dessa falta de fiscalização para cometer cada vez mais assassinatos. Ao todo, Joe fez 17 vítimas desde 1989. A gente vai citar algumas delas. Mary Ellen DeLuca era uma jovem de 22 anos em situação de prostituição. Naquela noite ela estava off, estava curtindo com os amigos, e a Mary era dependente química, ela estava sem grana para comprar drogas e a falta estava mexendo muito com ela. Então ela acabou aceitando o programa, que acabou sendo justamente o Joe. E aí, normalmente, ele levava, né, as garotas pra casa e tal. Só que dessa vez eles passaram a madrugada farreando ali por Nova York. E eles compraram várias drogas, principalmente crack. Pararam em vários lugares e no fim foram pra um desses hotéis de beira de estrada. O Joe queria ter relações, mas a Mary disse que só ia fazer se ele comprasse mais drogas pra ela. Ela aceitou fazer sexo, mas ela estava meio, não estava afim, né, ela só falou: "Ah, beleza, vamos aí", sabe. Ela queria acabar logo pra poder consumir mais droga. E nessa hora o Joe teria olhado ela nos olhos e perguntado se ela queria morrer. E pra surpresa dele, ela teria dito que sim. E aí ele apertou o pescoço dela e ela não reagiu. E, né, de novo, claro que não tem como a gente saber se isso é verdade ou não.
Depois do assassinato, o Joel se tocou que ele não podia sair dali com o corpo do hotel ali da beira da estrada. E normalmente ele fazia tudo em casa, né? Ele já desmembrava quando ele ainda desmembrava, né? Mas enfim, ele estava ali num quarto de hotel, né? Já era de dia quando ele teve a ideia de sair, comprar um baú e voltar pro hotel. Ele conseguiu colocar o cadáver dentro e depois levou pro carro. E aí ele dirigiu até Orange County, parou num lugar e deixou o baú ali mesmo, num canto escondido. E nisso levou um mês até alguém achar aquele baú, abrir e ver que tinha um corpo ali dentro. E mais uma vez ele saiu ileso. Poucos dias depois da morte da Mary Ellen, ele contratou uma outra mulher, fizeram sexo, mas ele decidiu não matar. Depois ele continuou dirigindo e topou com uma conhecida chamada Yeon Lee, de 31 anos. Ela tinha ascendência coreana. Ele já tinha contratado ela algumas vezes, era quase como se ele fosse um cliente fixo. Ele gostava dela porque eles conversavam bastante depois de transar. Então eles fecharam um preço e seguiram. Só que quando eles começaram a fazer sexo, o Joe não conseguiu ficar ereto. Provavelmente porque ele já tinha feito com outra mulher um pouco tempo antes, enfim. E daí ele ficou tão irritado que ele estrangulou a Yan e a matou. E essa foi a primeira vez que ele matou alguém que ele já conhecia. Então, após o crime, ele ficou um tempo parado, reflexivo, se sentindo culpado. Foi só um tempo depois que ele desovou o corpo. E aí, no dia seguinte, ele já não estava mais remoendo nem se sentindo culpado. Mary Catherine Williams era uma moça de 31 anos com uma história trágica. Na sua cidade natal, ela era uma jovem cheia de vida, ela era líder de torcida, mas depois de se formar, ela tinha ficado presa num casamento abusivo. E aí, depois de muito tempo, ela conseguiu se divorciar, se mudou para Nova York, procurando uma vida melhor. Ela tinha o sonho de ser atriz. E aí, no início, ela pegava alguns bicos, mas ela não tinha emplacado muito na profissão, né? E os custos de vida lá eram muito altos, então a Mary se viu obrigada a fazer sexo para conseguir se manter. Aos poucos, ela foi criando uma dependência em drogas também. E ela e o Joe acabaram se conhecendo, ela sabia a história dele, do bullying, então ela ficou meio que com empatia, assim, com ele. E aí ele contratou ela algumas vezes, até que resolveu fazer dela uma vítima. Como o Joe sabia do vício dela, ele se ofereceu para comprar drogas, e aí ela consumiu e acabou dormindo no carro dele. E foi nessa hora que ele começou o estrangulamento. Só que a Mary acordou e tentou lutar. Infelizmente, não adiantou, ele a matou ali mesmo e depois despejou o corpo. Ela foi a vítima que ele mais levou troféus para casa. Ele levou a bolsa dela, que estava cheia de joias. No fim de 92, o Joe abordou uma jovem de 23 anos chamada Jenny Souto. Assim como muitas das suas vítimas, ela tinha dependência química, algo que o Joe sempre aproveitava, né? Porque achava que as vítimas assim seriam mais fáceis de manipular. Os dois combinaram um preço e fizeram sexo dentro da caminhonete dele. E depois, quando o Joe foi tentar matar a Jenny, ela reagiu muito forte, assim, ela lutou real com ele, deixou marca de unha no pescoço, ele ficou todo marcado, assim, no pescoço, no rosto. Ele acabou conseguindo matá-la, mas foi a primeira vez que uma vítima conseguiu deixar ele com ferimentos visíveis. E ele ficou super paranoico com isso, teve medo das pessoas perguntarem, né, o que que eram aquelas marcas, das pessoas descobrirem alguma coisa. E por conta disso, ele decidiu parar um tempo com as mortes e deixar a poeira baixar. Ele ficou quase 4 meses sem matar ninguém e só voltou em março de 93, quando estava com 34 anos de idade. Depois de retomar os crimes, o Joe matou uma mulher em março e outra em abril. Para quem quiser saber mais detalhes, saber todas as vítimas, a gente deixou um link para uma matéria lá no nosso site, que aí tem todas as vítimas em ordem cronológica. Na madrugada do dia 24 de junho de 93, ele saiu ali por vários pontos em busca de uma nova vítima. Dessa vez ele estava com o carro da mãe. No início da noite, ele já tinha contratado uma moça em situação de prostituição, mas ele decidiu não matá-la. Foi só horas depois que ele encontrou uma jovem chamada Tiffany Bresciani, de 22 anos. Ela era de Louisiana e tinha ido para Nova York com o sonho de se tornar atriz e dançarina, mas não tinha conseguido oportunidades. A Tiffany também tinha dependência química e, para sustentar a si própria e ao vício, né, infelizmente, ela resolveu passar metade do tempo trabalhando num clube de striptease e outra metade em situação de prostituição. O Joe a encontrou e levou no carro da mãe dele. Eles pararam no estacionamento do jornal New York Post, tiveram relações e aí ele matou a Tiffany. Depois ele dirigiu de volta para casa e no caminho parou para comprar lona e uma corda. Ele cobriu o corpo e deixou amarrado, guardado no porta-malas. Mas o que acontece? Dessa vez, a mãe dele não estava viajando. Ela estava em casa, então ela ia querer usar o carro.
Então amanheceu, o Joe chegou, ele saiu do carro e nem deu tempo de nada. A mãe entrou e foi trabalhar sem saber que tinha um corpo no porta-malas. Cara, tipo assim, Que absurdo, meu e Deus. se a mãe dele, sei lá, fizesse qualquer coisa e precisasse colocar algo no porta-malas? Sim. Tipo, Ou se ela é parada pela polícia, sei lá. exato. Enfim, ela voltou pra casa horas depois, sem ter se dado conta. E quando ela estava no outro cômodo, o Joe tirou um saco e colocou num carrinho de mão, que ficava ali na garagem, junto com várias tralhas. Então parecia que era assim, um saco normal e tal, com algumas outras coisas que tinham ali. Nos 3 dias seguintes, ele deixou o corpo lá se decompondo e começando a ter o cheiro mais forte, né? E ele saía e voltava de casa normalmente com a caminhonete. Até que no dia 28, ele colocou o cadáver na caminhonete e a intenção dele era despejar num lugar próximo ao aeroporto de Melville, que ficava ali uns 24 quilômetros da casa dele. Mas o Joe não fazia ideia de quem ele iria encontrar no caminho até lá. O Joe estava então dirigindo a caminhonete com a lona e o corpo lá na parte traseira. Só que o veículo estava sem placa, e aí ele passou por uma viatura, e os policiais mandaram ele parar. Só que ele não parou, ele continuou dirigindo, os policiais foram atrás perseguindo ele. Durou 20 minutos essa perseguição. Só que como a via estava lotada, não deu para correr numa velocidade altíssima, e aí o Joe se distraiu olhando para a viatura e bateu a caminhonete num poste. Ele não sofreu nenhum ferimento, mas meio que não tinha mais como ele fugir. Os policiais pararam e mandaram ele descer bem devagar. O Joe saiu e eles o algemaram. Até aí tava meio ok pro Joe, porque, tipo, a polícia tava achando que ele era, entre muitas aspas, né, só um motorista irresponsável, cometendo ali uma irregularidade de dirigir sem placa. Mas quando colocaram ele na viatura, um dos policiais sentiu um cheiro muito forte vindo da caminhonete. Ele foi na parte de trás com uma lanterna e encontrou a lona e o cadáver. E nessa hora, o Joe já começou a confessar ele mesmo. Ele contou tudo. Ele contou que ele era assassino, que aquele era o corpo de uma mulher em situação de prostituição, que ele tinha mantido ela por 3 dias, que ia despejar. Falou tudo, gente. Ele falou tudo. Ele, tipo assim, ninguém pediu, sabe? Ele simplesmente saiu contando tudo, num tom sóbrio, frio, sem emoção alguma. E os policiais ficaram muito chocados. Em seguida, levaram ele para a delegacia. Ele passou por 8 horas de um interrogatório bem denso e intenso, no qual ele confessou todos os 17 assassinatos. E ele tinha memória boa. Nem sempre ele conseguia lembrar os nomes das vítimas, mas ele dava detalhes do que tinha feito com cada uma delas. Ele conseguia até lembrar joias, peças de roupa. E uma coisa que eles notaram que é bem comum em casos de serial killers, né, é que ele falava tudo com muita calma, como se ele estivesse falando, né, da lista do mercado, assim. Ele disse que tinha uma necessidade constante de fazer sexo, especialmente com mulheres em situação de prostituição. E falou que fazia anos que ele se relacionava com várias toda semana. Por exemplo, quando ele pegou a Tiffany, ela tinha sido a quarta que ele tinha feito sexo em 48 horas. E ele foi bem detalhista sobre o próprio modus operandi, como ele fazia para desmembrar as vítimas e sobre os lugares que ele jogava os restos mortais. E todo esse interrogatório foi feito sem advogado. Isso foi algo que o Joe viria a reclamar no futuro, que ele disse que a polícia não deu chance para ele de ser acompanhado por um profissional. E os policiais disseram que foi oferecido sim, mas a gente não tem gravação de interrogatório, então a gente nunca vai saber quem estava falando a verdade nessa situação. Depois das confissões bombásticas do Joe, a polícia expediu mandados de busca e apreensão para a casa dele e para a caminhonete. Quando chegaram na casa lá em Long Island, falaram com a mãe dele, a Jean, que o filho dela estava com problemas. Disseram primeiro que ele tinha sido detido depois de um acidente de trânsito e depois falaram que ele era suspeito de um crime, mas não falaram que ele era um serial killer. Ela achou meio estranho, né? Ficou meio confusa ali, mas colaborou no que ela podia. E ela achou que não iriam encontrar nada demais na casa, né? Porque, sei lá, nem ela sabia de nada. Mas eles encontraram muita coisa. No quarto do Joe tinha vários itens que ele guardava das vítimas, né? Os troféus. Então eram calcinhas, joias, bolsas, maquiagem, carteiras, enfim, um monte de coisa. Eles encontraram até prescrições médicas e documentos como licença de motorista, tinha várias fotos delas também. E encontraram que era praticamente uma biblioteca pessoal de crimes reais.
Ele tinha vários livros sobre serial killers, matérias, recortes de jornais, sempre com passagens grifadas ou sublinhadas. E por último, mas não menos importante, ele tinha uma coleção de filme pornô, e todos eles de categoria mais sádica. Depois foram procurar na garagem e encontraram umas evidências graves. Dentro do carrinho de mão tinha várias ferramentas com sangue, incluindo objetos cortantes e uma motosserra. A motosserra estava toda suja, tinha vestígio de carne humana nela. Ao todo, conseguiram recolher amostras de sangue que pertenciam a 3 vítimas diferentes. Quando a polícia foi embora, a Jean ficou sem entender, né, o que estava acontecendo com o filho dela. Foi só de noite no noticiário que ela descobriu que ele estava sendo acusado de matar várias mulheres. Gente, imagina você tá vendo televisão e você vê lá seu filho acusado de ser, né, o que a gente hoje sabe como serial killer. Aí ela ficou desesperada, né? Ela ligou imediatamente para um advogado chamado Robert Sale, que aceitou o caso dele. Isso tudo rolou no dia 28 de junho. Ele tinha sido preso de madrugada, passou o dia sendo interrogado, aí teve as buscas na casa e à noite ele já estava com o advogado. Então, enquanto isso, né, a polícia estava lá interrogando ele, aproveitando, né, fazendo várias perguntas. E aí o Joe fez uma lista com as coisas que ele lembrava de cada crime, estava contando tudo. E a primeira coisa que o advogado fez foi ligar lá para a delegacia para dizer não falem mais com ele, né, que o Joe só ia falar na presença dele, né, do advogado. Mas eles meio que ignoraram essa mensagem aí, eles não repassaram isso pro Joe e continuaram lá deixando o cara falar. Foi só na manhã seguinte, no dia 29, que eles se conheceram, né? O advogado foi lá e o Joe se queixou pra ele que estava com uma dor de cabeça terrível, porque interrogaram ele por horas e horas, tiraram os óculos dele e que ele leu e escreveu muita coisa com a visão dificultada. O advogado nem tentou fiança porque sabia que não ia liberar ele de jeito nenhum. Afinal, ele tinha confessado diversos assassinatos e foi pego com uma vítima no carro. Então, assim, a situação dele não era das melhores, né? O Joe foi transferido para o centro correcional de Nassau, bem próximo de onde ele morava ali em Long Island, lembra, com os pais dele? E depois de algumas semanas, o Joe demitiu o Robert porque ele sabia que o caso dele era muito difícil, então ele queria, assim, um advogado que fosse muito foda. Então ele contratou o advogado criminal Michael Sochnik, que já era super respeitado. Ele tinha fama de pegar e vencer casos difíceis. E aí o Michael levou junto o parceiro sócio dele, que é o John Lawrence, que não tinha muita experiência em casos criminais, mas que tinha uma dinâmica boa ali com o Michael. A partir daí, eles começaram as tentativas de resolver o caso sem precisar de um julgamento. Primeiro, o Michael tentou dar um migué para ver se colava de que a confissão do John não valia nada, porque quando ele foi pego, os policiais não tinham permissão para revistar a caminhonete dele. Obviamente não deu, e aí eles passaram para a possibilidade de fazer um acordo. A promotoria ofereceu a chance do Joe admitir os 17 assassinatos e, em troca, ele só ficaria preso aí por 46 anos. Pelo resto de 93, rolaram várias audiências nas quais esse acordo foi discutido. A defesa pedia menos tempo de prisão, mas no fim não dava em nada. O advogado Michael nunca respeitava os protocolos. Ele vivia chegando atrasado, despreparado, às vezes nem aparecia, gente. Então eles tinham que ficar adiando tudo. Era como se ele estivesse tentando ganhar tempo ali, né? Enquanto ele decidia o que ia fazer. No fim, recusaram o acordo porque o Joe achava que tinha chance de se livrar de todas as acusações. A defesa queria alegar insanidade, o que tornaria ele inimputável, né? E ele, ao invés de ir para um presídio, provavelmente iria para um hospital psiquiátrico. E foi assim, com desgaste e estresse para todos os lados, que o julgamento foi marcado. O julgamento do Joe Rifkin começou em abril de 94, quando ele tinha 35 anos. Teve muita cobertura da mídia, ele era chamado de Joe the Ripper, Joe o Estripador, e faziam várias comparações com Jack o Estripador. Tinha matérias sensacionalistas, do tipo versão americana do Jack o Estripador, é um nerd que nunca teve uma namorada, enfim. E uma informação importante, esse julgamento ele só foi relativo à morte da Tiffany Bresciani, aquela jovem cujo corpo foi encontrado na caminhonete. Então ainda tinha mais 16 mortes para serem resolvidas. Muitas das vítimas nem tinham sido identificadas ainda. O responsável pela corte foi o juiz Ira Wexner e o júri foi composto por 12 pessoas, 7 homens e 5 mulheres. Como o Joe já tinha confessado, ninguém ali tinha dúvida de que ele tinha cometido os crimes. Então a grande batalha do julgamento foi definir se ele tinha noção dos seus atos ou não.
O promotor Fred Klein afirmou desde o início para os jurados que o Joe estava abusando e distorcendo o conceito de transtorno mental para tentar escapar da prisão, mas que isso não mudava o fato de que ele era um assassino cruel. A defesa disse que o Joe tinha esquizofrenia paranoide, que implica em ter algumas alucinações, um sentimento de estar sendo perseguido e outras formas de delírio. Eles alegaram que ele estava com insanidade temporária quando cometeu os crimes, só que o promotor questionou como que é temporária se o período dos assassinatos leva 4 anos. É um temporário de 4 anos? E aí cada lado levou um psiquiatra para comprovar suas teorias. A defesa levou a doutora Barbara Kerwin, que trabalhava em Long Island. Ela disse que tinha feito testes com o Joe e que a condição dele era a mais patológica que ela já tinha visto, que era algo que ele não podia evitar, que ele não tinha responsabilidade alguma sobre os seus atos. Já a promotoria levou o Dr. Park Dietz, que era consagrado ali na área, inclusive foi testemunha do julgamento do Jeffrey Dahmer, que é nosso episódio 137. E ele falou que o Joe de fato tinha uma condição mental, mas não a ponto de deixá-lo inapto para tomar decisões, que ele sabia sim o que estava fazendo. E aqui um comentário meu, né, tipo uma pessoa que desmembra um corpo, coloca num saco, põe no cimento, joga cada parte num rio diferente. Essa pessoa sabe que o que ela está fazendo é errado, né? Enfim. Nas considerações finais, os advogados ressaltaram cada um na sua narrativa ali e o júri foi deliberar. Foi então que chegou o veredito. Joe Rifkin foi considerado culpado de assassinato e de ato de perigo imprudente, que foi fugir da polícia, né, aquela perseguição lá. O juiz Wexner o sentenciou a um mínimo de 25 anos pelo assassinato, com máximo de prisão perpétua. Lembrando, né, a gente já falou isso aqui, nos Estados Unidos rola muito isso, deles botarem um tempo mínimo para a pena e depois ter a possibilidade, né, de ir aumentando, de ter uma condicional ali no meio, né, eles vão avaliando. E ele também foi condenado pelo perigo imprudente ali do carro, né, ele foi condenado a mais 7 anos. Mas esse não ia ser o único julgamento que o Joe ia passar. Como a gente falou, essa condenação só foi relativa àquela vítima que eles encontraram lá no carro. Então foi o primeiro julgamento. E depois desse primeiro julgamento aconteceram mais 2. O segundo ocorreu em outubro daquele mesmo ano e dessa vez foi relativo a 2 vítimas, Leah Evans e Lauren Marquez, ambas de 28 anos de idade. Elas tinham sido mortas no condado de Suffolk, ali em Nova York também, então o caso foi julgado lá. O Joe foi transferido para um presídio próximo enquanto ele aguardava. Nesse segundo julgamento, ele trocou de advogados e escolheu um novo foco de defesa. Ele se consultou com um psicólogo chamado David Kirshner, que cunhou um termo chamado Síndrome da Criança Adotada. De acordo com ele, o Joe ter sido separado da mãe biológica foi uma experiência tão traumatizante que ele cresceu, se tornou um serial killer porque ele procurava mulheres que lembravam da mãe e descontava nelas. Sendo que as mulheres são todas diferentes entre si, entre a idade, segundo que essa... Gente, isso é pseudociência, pelo amor de Deus. Inclusive, a Associação Americana de Psicologia não reconhece essa síndrome, entre mil aspas aqui. Não é um transtorno de verdade. O manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais não lista isso como um distúrbio real. Isso aí era um estudo desse doutor das aí, vozes da cabeça desse dele. cara. E aí também é uma coisa que se autoconfirma, né? Tipo, ele fica só estudando crianças adotadas e desenvolvendo teorias sobre isso. E aí, tipo, ele pega um cara que é serial killer, que também, por acaso, foi adotado. E aí ele inventa um monte de bosta. Enfim, um grande achismo da cabeça dele. Mas, enfim, toda a defesa desse segundo julgamento foi construída em torno dessa porcaria aí. Só que quando chegou a hora, do nada, o Joe mudou de ideia e se declarou culpado e disse que aceitaria a sentença do juiz. E no fim ele foi condenado a mais 50 anos, 25 anos por cada vítima. E daí veio o terceiro e último julgamento. E esse foi relativo a 6 outras vítimas. E também foi bem rápido, ele se declarou culpado e foi condenado. Nesse julgamento, pela primeira vez, o Joe pediu para se dirigir aos parentes das vítimas enquanto testemunhava. Ele disse que sentia muito por tudo que fez às vítimas e às famílias, falou que iria para o túmulo carregando essas mortes inocentes e que não achava que existia justificativa para os crimes que ele cometeu. Ele terminou fazendo um apelo de que tudo bem se jamais perdoarem ele, porque ele não merecia, mas que eles acreditassem que ele realmente não sabia que vontade era essa que ele tinha dentro dele e porque isso o fazia matar. Juntando os 3 julgamentos, ele foi condenado pelas mortes de 9 das 17 vítimas e as outras não foram ao tribunal por diferentes motivos.
Algumas faltavam evidências, outras não tinham sido nem identificadas ainda. O fato é que, juntando essas 9 vítimas, ele recebeu 203 anos de sentença. Já preso, o Joe não era de fazer muitas amizades. Ele ficava mais quieto lá na dele e ele chegou a ter vários conflitos com outros prisioneiros. Um que vale a pena a gente mencionar é a rixa dele com o Colin Ferguson, um assassino em massa. Em 93, o Colin tinha ido numa estação de trem, em Long Island, e começado um tiroteio que resultou em 19 vítimas feridas e 6 vítimas fatais. E ele e o Joe estavam nessa mesma prisão, eles brigavam muito. O livro que a gente citou aqui, que vai estar linkado no nosso site, dá 2 versões dessa rivalidade aí de como isso começou. A primeira é que eles se estranharam desde o início e ficavam comparando os assassinatos para ver quem era um assassino melhor ou pior, né? E aí as discussões se acaloravam e eles saíam no tapa. A outra versão é que uma vez o Colin estava no telefone e o Joe estava ali perto e não parava de fazer barulho. E aí o Colin teria se irritado e mandou ele calar a boca, e que era pra ter medo dele, porque ele já tinha matado 6 demônios e o Joe só tinha matado mulheres. E aí o Joe teria dito que pelo menos matou mais gente. Enfim, gente, um negócio ridículo, se é que isso aconteceu. Aí eles teriam brigado e ficaram inimigos. Não dá pra gente saber. O que a gente sabe é que o Joe brigava muito com os outros detentos, tanto que em 96 ele precisou ser transferido. Ele foi pro presídio estadual de Attica, também lá no estado de Nova York, né? Dizem que ele já chegou lá com um olho roxo e um monte de hematomas. Mas nessa prisão nova, as coisas também não mudaram muito, porque os crimes dele eram bem conhecidos e muitos detentos não gostavam dele. Isso rola muito, né, em algumas prisões, de pessoas que cometeram ou menos crimes, ou crimes mais leves, se revoltarem quando chega um serial killer ou alguém que cometeu crimes hediondos. Então o Joe passou a ser perseguido, e às vezes ele lutava de volta, às vezes não. Ele sentia que a prisão era como estar de volta ao ensino médio. Ele ainda sofria bullying por lá, tinha que ficar vigilante o tempo todo e não podia contar com ninguém. Depois de um tempo, colocaram ele na solitária, porque toda hora ele tinha algum conflito com alguém. E nesses casos, não era nem ele que começava as brigas, mas sempre que ele chegava num lugar, os prisioneiros se agitavam e alguns já queriam partir para cima dele. Então, assim, eles fizeram isso como uma forma de proteger o Joe, de não ser agredido por esses prisioneiros. E aí ele passava 23 horas por dia dentro da cela, ele só podia sair por 1 hora. E a cela do solitário é bem menor, né? Tipo, o máximo que dava pra ele fazer era ler, desenhar, enfim. Ao todo foram 4 anos na solitária, antes das coisas acalmarem e ele conseguir voltar a viver com outros detentos. Os advogados dele até processaram a penitenciária, disseram que esse tempo na solitária deixou ele com sequelas psicológicas severas. Mas no fim não deu em nada, o pessoal da prisão se defendeu, dizendo que era uma proteção pra ele, e aí não teve nenhuma punição. Um momento que vale a pena a gente comentar aqui é uma entrevista que o Joe deu para o Mark Safaric quando ele estava preso. O Mark era um perfilador criminal do FBI, ou seja, né, ele fazia perfis, aquela pegada do Mindhunter, a gente tem até um episódio também. E os dois conversaram sobre várias questões aí interessantes. A que mais surpreendeu o Mark foi quando ele contou que não gostava de cometer crimes e que tinha bolado um plano para parar de vez, mas que ele não tinha conseguido colocar em prática. Ele disse que a ideia dele era ter feito a mesma coisa que o Ted Kaczynski, que se escondia numa cabana na floresta, né? Que é o Unabomber. A gente tem um episódio sobre ele, modéstia à parte, que eu acho muito bom esse episódio. É o número 90. Só que, no caso do Joe, ele queria ter se isolado numa cabana com pouco dinheiro. Sim, ele queria ficar lá, né, sem nada. Porque ele achava que o problema dele era gastar dinheiro com as mulheres, né, em situação de prostituição. Então, se ele tivesse pouco dinheiro, ele ia acabar precisando gastar só com comida, ele não ia conseguir gastar com essas mulheres e aí não ia matá-las. Ele contou isso de um jeito assim meio animado, como se ele realmente tivesse empolgado com a ideia de parar os crimes. E aí o Mark contestou ele, dizendo que nesse cenário provavelmente ele encontraria outro jeito de fazer outras vítimas. E ele disse que não, que esse plano teria sido a solução, que teria funcionado. E daí o Mark perguntou se ele achava que se fosse solto, se ele voltaria a cometer crimes ou não. E foi aí que o Joe falou que por mais que ele tivesse vontade de parar, se saísse da prisão, possivelmente ele voltaria a matar sim. O Mark perguntou como ele escolhia as vítimas dentre as várias mulheres, né, que ele
pagava pra transar e tal. E ele falou que escolhia as que não ficavam fixas num lugar, as que trabalhavam em diferentes pontos ou diferentes cidades, porque dessa forma ia ser mais difícil de alguém considerar elas desaparecidas, né? Tipo, talvez ela só tivesse em outra área que ela costuma trabalhar. Ele revelou também que às vezes pensava sobre as famílias das moças, sobre algumas das vítimas, né, serem mães, e que quando esses pensamentos chegavam, ele tentava ignorar, dissociar, senão ele ia se sentir culpado. Uma coisa que ele falou também nessa e em outras entrevistas ao longo dos anos é sobre a relação dele com o filme Frenesi do Hitchcock, que inclusive está disponível no Prime Video, se alguém quiser assistir. Ele ressaltou várias vezes que era o filme favorito dele e ele falava isso assim com os olhos brilhando, sabe? Ele contou que o desejo dele de matar mulheres tinha começado por causa do filme e que pegava várias ideias de lá. Realmente, no filme tem um serial killer que comete mortes por estrangulamento, mas a gente sabe, né, que não é assim que funciona. Provavelmente ele já tinha esse desejo dentro dele, enfim. A gente já falou várias vezes aqui que não existe uma única coisa, isso é a própria criminologia, as pessoas que estudam sobre isso, não tem uma única coisa que causa. Pode ter Não um é um filme que você gatilho, assiste e que pronto, né? pode ter um gatilho, pode ter alguma coisa que vai ativar ali, mas são vários fatores, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Então, por mais que ele tenha dito isso, é importante a gente frisar que não é assim que funciona. Mas ele realmente pegou ideias ali de estratégia de fuga, por exemplo, ideia de onde esconder evidências, né? Ele chegava a ver o filme várias vezes e fazer anotações. Entre 96 e 2011, teve um outro serial killer que assolou ali a área de Long Island. Foram os chamados assassinatos de Gilgo Beach. E o criminoso era o assassino de Long Island. Ele tinha várias características semelhantes com o Joe. Os perfiladores criminais imaginavam que era um homem que também tinha crescido naquela área, porque tinha um conhecimento muito profundo dali. E assim como Joe, ele ia atrás principalmente de mulheres em situação de prostituição. Bem no início, quando acharam os primeiros corpos, a polícia chegou a considerar se não poderia ter sido Joe. Mas depois que viram, né, o quanto tempo assim que as vítimas tinham desaparecido, perceberam que ele já estava preso quando os crimes começaram. De qualquer modo, foi estabelecida aí uma conexão entre eles, né? E daí surgiram muitos convites para o Joe dar entrevistas sobre esse caso, ainda da prisão. Lá para 2011, quando ainda tinham corpos sendo descobertos, apareciam vários jornais querendo saber a opinião dele, como se ele fosse um especialista criminal. E ele falava bastante a respeito. Os corpos das vítimas eram encontrados em grupos de 4. E aí o Joe dizia que das duas uma, ou o assassino estava se dando o luxo de não esconder os corpos, né, despejando todos juntos, e isso indicaria que ele não tinha medo algum de ser preso, ou fazia isso como uma marca, para saberem que sempre era o mesmo serial killer. As vítimas eram sempre despejadas em sacos de aniagem, que é tipo aquele saco meio bege, assim, de... sei lá, me lembra feno, sabe assim, filme que tem... esses sacos de, tipo, fibra natural, assim. E aí o Joe também afirmou que o assassino tinha alguma profissão, né, que seria fácil ele pegar esses sacos assim despercebidamente. Juntando isso com o fato dos corpos terem sido encontrados em praias ou áreas próximas ao mar, o Joe chutou que talvez o assassino fosse pescador ou paisagista. O Joe deu tanta entrevista que uma hora a polícia responsável teve que fazer um comunicado dizendo que ele não tinha nada a ver com essa história, que ele não tinha estudado criminologia para poder sair opinando e que se era para ouvirem a opinião de alguém, tinha que ser das autoridades. Para quem quiser saber mais sobre esse caso, tem um filme interessante na Netflix que chama Lost Girls: Os Crimes de Long Island e foca numa mãe cuja filha foi uma das vítimas e tenta buscar justiça. Em 2023, um homem chamado Rex Andrew Herman foi preso acusado de ser o assassino de Long Island. Encontraram material genético que liga ele à morte de pelo menos 3 vítimas. No momento que a gente está gravando, que é maio de 2024, ele ainda é considerado suspeito e foi indiciado formalmente. Provavelmente vai a julgamento. Se você está ouvindo isso do futuro, conta pra gente o que aconteceu. Ao todo, o Joe Rifkin tirou a vida de 17 mulheres. A primeira de todas foi em 89 e tinha se apresentado para ele como Suzy, que era o nome que ela usava para atender os clientes. Mas ela acabou sendo a última das vítimas a ser identificada. Na época em que foi preso, o Joe só deu esse nome para a polícia,
porque ele mesmo não sabia o nome real dela, né? A única coisa que eles descobriram é que tinha uma moça chamada Suzy Spencer, que trabalhava ali naquela área, mas ela não existia no sistema. E aí, em 2013, graças a uma nova tecnologia, eles conseguiram reconstruir o crânio da vítima e compararam com uma foto da Suzy Spencer. E deu match, era ela. E aí eles foram atrás de descobrir o nome real e aí encontraram documentos mostrando que ela se chamava Heidi Balk e esse nome sim estava no sistema. Eles entraram em contato com os pais dela, eles fizeram um teste de DNA e realmente deu match. Então, após 24 anos, a primeira vítima do Joe foi identificada. Recentemente, o A&E lançou um especial chamado Casos Arquivados, os assassinatos de Rifkin. O doc tem 2 partes e foi idealizado pelo produtor televisivo Peter Heiss, que começou entrevistando o Joe para um documentário e acabou transformando o projeto em algo diferente. Das 17 vítimas do Joe, tem 2 que nunca foram identificadas. Atualmente, elas são chamadas de número 6 e número 9, porque cronologicamente foram a 6ª e a 9ª vítimas assassinadas. A ideia do doc foi finalmente conseguir identificá-las. E para isso, Peter entrevistou o Joe ainda preso e convenceu a polícia a reabrir as investigações. Tem trechos bem longos desse doc, alguns de 15 minutos, que estão disponíveis no canal do YouTube do próprio A&E americano, mas infelizmente só tem em inglês. As informações que se tem dessas vítimas são as seguintes. O Joe matou a vítima número 6 no Natal de 91. Eles tinham tido relações no carro dele e ele a matou asfixiada e ela foi uma das que morreu mais rápido, de acordo com ele. Depois, ele dirigiu até o local que trabalhava na época e deixou o corpo escondido embaixo de uma lona. Ele colocou depois num tanque de metal e levou para o East River, onde ele desovou numa área que estava cheia de lixo. Na época, ele tinha até sido abordado por policiais quando estava saindo dali. Acharam que ele estava despejando lixo ilegalmente, mas ele convenceu a polícia que ele estava catando lixo e não jogando fora e liberaram ele. Esse corpo nunca foi encontrado. A vítima número 9 é uma das que o Joe tinha menos memória. Ele só lembrava que foi nos primeiros meses de 92 e que ela era toda tatuada. Ele tinha buscado ela em Manhattan e aí tinha matado ela no carro, como fez com as outras. O corpo dela tinha sido encontrado na época mesmo, mas como acharam quantidades enormes de cocaína, acharam que ela tinha morrido de overdose. Foi só quando Joe tinha sido preso e confessado tudo que relacionaram o cadáver com ele. Mas nunca conseguiram encontrar o nome dela e ele também não lembrava. No doc, mostraram mais de 100 fotos de mulheres para o Joe para ver se ele lembrava de alguma. Ele viu a foto de uma moça chamada Denise Griffin, que estava desaparecida há anos, e ele disse que fisicamente ela lembrava ele a vítima número 6. Podia ser ou não, ele já não lembrava mais. No fim, não foi possível identificar as 2 vítimas, não tinham evidências concretas para determinar a identidade delas. Nesse especial, o Joe deu vários relatos. Ele contou que sente remorso. Na gravação, ele estava lá com 64 anos, agora ele está com 65, e que ele sentia muito por toda a dor que ele causou. Ele comparou os crimes com um vício em cigarro. Ele disse que queria muito parar, mas não conseguia. Revelou também que não sabia dizer como escolher as vítimas. Às vezes, ele saía com 3 garotas numa noite e não matava nenhuma. Aí, no dia seguinte, ele saía com 2, e na terceira, que ele sentia esse chamado, dizendo que era a vez dela. Atualmente, o Joe está preso no Centro Correcional Clinton, cumprindo sua pena de 203 anos. Não tem nenhum sinal de que ele vai ter direito a condicional tão cedo. O mais provável é que ele realmente passe a vida toda na prisão. E agora, fiquem com os erros de gravação. O responsável pela corte foi o juiz Ira Wexler. O responsável pela corte foi o juiz Wexner, eu falei Não consigo Wexler. falar o Ira. Como é que é? Ira. Quer que eu Ira. Não, Ira. Ira. É. Ira. Caralho, você não guardou água pra mim, é isso? Ai, desculpa. Que grosseria, mano. Não, tá acabando. Só pra deixar registrado aqui pra Nath saber. Nathalie, não é verdade.
Da Wonder, esse foi o modus operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.